Tivemos empate de Nublense e Boston River por 1-1. Boston River se classificou. E na Copa do Brasil, para falar ainda desta quarta-feira, destaque para a eliminação do América de Minas, que perdeu para o Cascavel por 1-0, está fora da Copa do Brasil. O Fluminense fez 8-0 na equipe do Águia de Marabá e, claro, né, se classificou da mesma maneira. E também destaque para a Ponte Preta, que perdeu para o Concórdia por 2-1. Hoje, pela Copa do Brasil, tem a Portuguesa em ação, que recebe o Botafogo da Paraíba. A Inter de Limeira recebe o Vila Nova. E aí, times que estão nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino vai visitar o Rio Branco, no Espírito Santo, e o Bragantino vai até a Paraíba para pegar o Souza. E hoje também tem decisão da Recopa Sul-Americana. Botafogo e Racing vão jogar no Rio de Janeiro às 9h30 da noite. Semana passada, lá na Argentina, o Racing venceu por 2-0. Botafogo precisa devolver pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. E uma nota muito triste aqui, viu, Thaís? Ontem, 2 torcedores do Racing que estavam na praia da Barra da Tijuca, ali, sentados na praia, na areia da praia da Barra da Tijuca, contemplando as belezas ali do Rio de Janeiro. Esses 2 torcedores foram assaltados por um bandido que não só levou os pertences desses 2 argentinos, como baleou a dupla. Os 2 estão internados em estado grave em 2 hospitais do Rio de Janeiro, mas fica aí também o registro, mais uma vez, de confusão e de uma ocorrência policial envolvendo jogos entre brasileiros e argentinos no Rio de Janeiro. Tá? Rede Bandeirantes de Rádio. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Muito bom dia, 10 horas mais 2 minutos, estamos iniciando mais um Manhã Bandeirantes, semana do Carnaval. Carnaval chegando, hein? A Band vai fazer uma cobertura espetacular, como todos os anos faz, do Carnaval em toda a cidade da região, todas as cidades da região. Em Amparo especificamente, será montada uma base lá com a equipe, parte da equipe de jornalismo da TV Bandeirantes lá direto no local, mostrando as novidades, as nossas equipes percorrendo as cidades todas, mostrando essa movimentação, a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. Tem muita gente que não gosta, tem gente que fica em casa descansando, tem gente que vai fazer um retiro espiritual, tem outras pessoas que ficam vendo o desfile pela televisão, mas tem gente que cai no samba mesmo. Para esse povo que cai no samba, para quem gosta, a nossa equipe vai fazer uma cobertura sensacional. Nós estamos iniciando o Manhã Bandeirantes dessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, sempre na companhia do Danilo Capucci e também do Leandro Lopes. A gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves, e você pode participar aqui conosco, 971021493, 971021493, você pode participar, mandar sua opinião, sua sugestão, sua bronca, como alguns ouvintes fizeram ontem, e também a gente vai repassando aqui as suas perguntas para os nossos entrevistados. A primeira de hoje é a doutora Samantha Takahashi. Ela é especialista em defesa médica e nós vamos tratar aqui de um tema muito pontual, que é a superexposição que as pessoas têm na internet. Muita gente tem, né? Eu trabalho com 2 técnicos de som aqui que vivem da internet quando não estão trabalhando, evidentemente. E todo mundo faz isso, né? Todo mundo se expõe, todo mundo faz postagens.
Agora, o problema maior acontece quando médicos fazem isso. E é essa questão que a gente vai discutir com a doutora Samantha Takahashi, ela que evidentemente vai conversar conosco aqui, esclarecer alguns pontos. Ela que é advogada especialista em defesa médica. Doutora Samantha, muito obrigado, muito bom dia por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigada à Rádio Bandeirantes Campinas pelo convite. Eu estou aqui à disposição para esclarecer alguns temas relacionados à exposição médica, à publicidade, ao marketing e todas as regras que regem a conduta destes profissionais no Brasil. Doutora Samantha, quais são os principais riscos enfrentados por médicos quando eles começam a se posicionar nas redes sociais? Olha, quando nós falamos em riscos, existem alguns. Muitas vezes os médicos acreditam que o único risco a que eles se expõem seria um procedimento administrativo perante o Conselho Regional de Medicina, uma eventual penalidade aplicada em virtude da violação a regras éticas, porque nós temos esse conselho de classe que regulamenta a exposição dos médicos através de algumas normas e algumas regras. Mas isso não é verdade. Se o médico, por exemplo, pratica um crime de propaganda enganosa ou propaganda abusiva, ele também estará sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que essa relação que ele trava com o paciente é tida no Brasil como uma relação de consumo. Então, ele deve observar tanto as regras legais quanto também as regras éticas. Principais riscos, eu diria que são esses: o fato dele prometer, ainda que indiretamente, o alcance de um determinado resultado, faz com que ele tenha a obrigação de entregar esse resultado. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, caso esse paciente entenda ali que houve a prática de um crime de consumo, e pode sofrer as consequências impostas pelo seu conselho de medicina também, conselho de classe. Principalmente, doutora, quando a gente vê, tem hora que a gente frequenta as redes sociais, a senhora também com certeza, e tem hora que a gente vê alguns exageros, não só na área médica, que é o nosso assunto de hoje aqui, mas em todas as áreas. Tem hora que a pessoa só falta vender um camarote no céu, porque o que se oferece através das redes sociais chega a ser impressionante, não é, doutora? É isso. Eu acho que o principal ponto para que os médicos tenham um bom posicionamento nas redes sociais é justamente entender que usar as redes sociais deve ter como finalidade específica se relacionar com o seu paciente. Então, mostrar ali um pouco da sua história, do seu dia a dia, da sua rotina, e não essa ânsia exagerada de vender, 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 porque é justamente quando ele ultrapassa essa barreira do relacionamento e entra nessa ânsia exagerada de venda, é que estes equívocos de exposição, digamos assim, acontecem e que ele pode vir a sofrer um processo, uma penalidade. Mas que dica que a senhora pode dar para a gente, por exemplo? Há uma linha muito, muito tênue entre um conteúdo educativo e um conteúdo que é de autopromoção. Se é um assunto que a gente entende, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu gosto muito de futebol, ou que eu gosto muito de um assunto qualquer, gastronomia, por exemplo. Se é um assunto que eu entendo, eu sei até diferenciar. Mas na área médica, que é uma área muito específica, é difícil a gente saber quando o conteúdo é educativo e quando ele é autopromoção, não é, doutora? Exatamente. Existe uma linha muito tênue e a própria regulamentação desse tema é extremamente subjetiva. Então, um exemplo de autopromoção seria esse médico falar sobre determinado procedimento e dizer que ele é o melhor naquela área, que naquela cidade ele é o único que executa bem aquele procedimento, que ali com ele o resultado está garantido. Então, isso seria uma espécie não só de autopromoção, mas pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, também seria uma espécie de concorrência desleal. Já o conteúdo educativo seria dizer o que é uma lipoaspiração, quando ela é indicada para aquele paciente, em que circunstâncias seria indicada uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. Então, trazer realmente características desse procedimento em uma linguagem mais leiga, em uma linguagem mais acessível, para que o paciente saiba
detalhes, pormenores, especialmente para que ele possa escolher o melhor procedimento, para que ele possa entender qual desses médicos que está ali naquela rede se expondo é o médico mais adequado para tratá-la dentro daquelas queixas, dentro daqueles desejos. Então, existe realmente uma linha tênue. Em algumas circunstâncias, há uma divergência de entendimento entre os próprios conselhos regionais de medicina, mas na prática eu posso dizer que se o médico ele escolhe se posicionar nas redes sociais e faz isso sem pensar excessivamente na venda, mas compartilhando o horário que ele chega na clínica, questões da sua história, da sua vida, questões cotidianas, os pacientes que ele atendeu. Então ele pode dizer, olha, hoje atendi uma paciente aqui que pesava X quilos, ela me procurou para fazer uma lipoaspiração, mas no caso dela, em função do índice de massa corporal ou da proporção entre altura e peso, o mais indicado seria uma abdominoplastia, isso porque já tinha ali um excesso de pele. Então isso seria um conteúdo educativo. Ele ultrapassa essa barreira na medida em que ele diz, se você me procurar, aqui eu sou o mais capacitado, na cidade de Campinas eu sou o mais capacitado para realizar esse procedimento, e você pode vir com toda a segurança e vai ter a garantia de um resultado satisfatório. Então aqui houve ele ultrapassou essa limite de um conteúdo meramente educativo. E a senhora está citando um exemplo que tem sido muito recorrente, não é, doutora Samantha, que é o caso da abdominoplastia. Tem um nome difícil de falar, né? Abdominoplastia. E fazer um curso para falar os termos médicos aqui e jurídicos que a gente nunca sabe. Mas esse procedimento e alguns outros têm sido procurados com frequência, mas com frequência também a gente vê nos meios de comunicação alguns problemas que têm acontecido até com casos de morte, né? Porque, como a senhora mesmo falou, às vezes o médico diz que a clínica é a melhor que ele tem, aí chega lá, não é bem assim, as acomodações não são boas, não há uma ambulância para levar o paciente se ele tiver alguma intercorrência durante o procedimento. A clínica não tem um convênio com o hospital, se tiver a ambulância, para a ambulância poder levar o paciente que infelizmente possa ter tido algum tipo de problema. Esse é um exemplo dos mais claros que nós temos, não é, doutora Samantha? A abdominoplastia, ao lado de outros procedimentos cirúrgicos, estéticos, ela sim, assim como todos os outros, desde mínimos até altamente invasivos, são procedimentos que podem gerar um tipo de intercorrência. Então, o paciente pode sofrer um sangramento excessivo, ele pode sim vir a óbito, ele pode sofrer uma parada cardiorrespiratória ali durante o procedimento, e tudo isso exige uma orientação prévia. Então, o paciente precisa saber que, ao se submeter a esse procedimento, ele pode sofrer esse problema, essa intercorrência. E isso faz parte também desse posicionamento médico. Na medida em que ele fala sobre o procedimento, o próprio Conselho Federal de Medicina exige que o médico traga também as possíveis intercorrências. Hoje, é muito comum a postagem de antes e depois dos pacientes. Verdade. E nós tivemos uma alteração nessa normativa, nessa regulamentação recentemente, agora em 2023. E os médicos, no geral, passaram a acreditar que eles podem fazer esse tipo de publicação de antes e depois de forma desmedida, o que não é verdade. E uma das limitações impostas pelo Conselho é justamente o fato dele esclarecer o paciente que esse procedimento pode trazer alguns riscos. Sabe que durante a nossa conversa aqui eu lembrei de uma outra coisa que é muito realizado nas redes sociais e também é vedado pelo Conselho de Medicina, que é a realização, a publicação de procedimentos sendo realizados em tempo real. Isso também não é permitido, e aqui nós estamos diante de um conteúdo sensacionalista. Nós temos 3 tipos de vedações, né? O conteúdo sensacionalista, o conteúdo autopromocional e o conteúdo que realiza uma espécie de concorrência desleal entre os médicos. E esse é um grande exemplo de um conteúdo que ultrapassa a barreira da educação, do conteúdo educativo, e cai nessa esfera de um conteúdo sensacionalista. Nós estamos conversando com a doutora Samantha Takahashi, que é advogada especialista em defesa médica. Agora, doutora,
Que boas... Se a senhora poder dar um exemplo para a gente, que boas práticas de segurança digital os médicos devem adotar para proteger as próprias informações e também as informações dos pacientes? Porque, como a senhora mesmo falou, eu vou ao médico, eu não quero que ele fique expondo que eu fui lá fazer uma harmonização facial, por exemplo. Eu não quero expor isso. Se eu quisesse expor isso, eu chamava a imprensa para acompanhar, mas eu não quero. Como que é possível adotar, então, boas práticas de segurança digital, doutora? Eu acho que, em primeiro lugar, entender que a medicina é uma ciência inexata, então que ele não pode jamais garantir qualquer espécie de resultado em suas redes sociais. Em segundo lugar, produzir conteúdos educativos e que não tenham a exibição da imagem do paciente, né? Você acabou de dar um grande exemplo disso. Eu não quero ser exposto nas redes sociais. E ainda que existam autorizações para isso, porque em alguns casos os próprios pacientes querem essa exposição, então eles perguntam para o médico: por que você não fez o meu post de antes e depois? Eu queria estar lá, eu queria mostrar que eu fiquei bonita. E o médico não pode. Ele pode até publicar o antes e depois, mas nada que identifique esse paciente. Então, teria que cortar ali a parte do rosto. Se é uma cirurgia no rosto, ele teria que colocar alguns efeitos para embaçar o olho, para que esse paciente não seja identificável. Se ele deseja utilizar essas imagens em suas redes sociais, ainda que com essa limitação da exposição da imagem, ainda assim ele precisa da autorização do paciente. Então, se ele vai fazer a exposição apenas da mama, apenas do resultado ali do procedimento, ainda assim ele precisa dessa autorização. Então, coletar o consentimento do paciente também, previamente orientá-lo desses riscos, coletar os dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós temos mais uma normativa que regulamenta isso, e, como eu disse ali no início, para mim, a melhor boa prática é entender que a rede social não é um canal de venda, e sim um canal de relacionamento. Então, muito mais mostrar ao paciente quem ele é, o que ele faz, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é a sua história, por que ele escolheu a medicina, como ele chegou até aqui, como ele pensa determinadas questões da vida cotidiana, porque nós, como pacientes, como consumidores, ao final, nos conectamos muito mais com a pessoa do médico do que com o profissional do médico e as suas qualificações. Então, na medida que ele entende que o posicionamento pode ser usado muito mais com essa essência de conexão e não de venda, ele estará aí muito mais propenso a ter um posicionamento legítimo, ético, legal, do que um posicionamento que ultrapassa essas barreiras da legalidade e o coloca aí numa possibilidade de responder por uma infração. Agora, doutora Samantha, sem querer brincar com a sua profissão, vou fazer aqui o advogado do diabo agora. Porque a gente sempre costuma dizer ou sempre costuma ouvir dizer que a rede social é um território livre, um território sem lei. Então, por exemplo, eu tenho aqui à minha frente dois excelentes técnicos de som, que são o Danilo Capucci e também o Leandro Lopes. Eu estou falando técnico de som para uma linguagem mais simples, eles fazem muito mais do que isso. Agora, doutora, se eu publicar alguma coisa que é referente à área deles, eles não gostarem e fizerem uma resposta, eu simplesmente deleto esses caras e quero que eles sigam a vida deles e vou seguir a minha. Os médicos fazem isso também, doutora? Não gostou do que eu publiquei, eu cancelo, deleto o cara e continuo tocando a minha vida. O que eu queria perguntar para a senhora é exatamente isso. Como que nesse mundo digital é possível você cercear o trabalho de quem não trabalha com excelência? Olha, com certeza as redes sociais aí elas carregam esse princípio da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é minha. Eu posso vir e publicar questões da minha vida. Na medida em que eu, na minha rede social, publico a sua imagem, a sua voz,
o seu procedimento sem a sua autorização, ainda que eu faça a exclusão desse conteúdo depois, eu já cometi uma ilegalidade. Então, nesse sentido, e aí prestando uma orientação para os pacientes que tiverem a sua imagem violada, a sua voz violada, eles têm que fazer o print ou gravar essa tela e depois entrar com todas as medidas cabíveis contra esse profissional, porque não é porque o conteúdo foi excluído que não houve a prática de um ato ilícito. Houve sim. Ainda que ele tenha ficado 30 segundos ali na rede social e posteriormente tenha sido excluído. O que nós medimos aí é a intensidade do dano. Mas, se não houve essa autorização, com toda certeza houve dano. Tem gente que, porque pensa que tem muitos seguidores, o cara fala assim, bom, agora eu sou o rei da balachita, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim não, né, doutora? Não é. Não é mesmo. Todas as condutas desse médico, enquanto médico, e aqui não estou falando da vida pessoal dele, mas enquanto médico, elas são regulamentadas e fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina, e qualquer um de nós, enquanto sociedade, na medida em que se sente ofendido por uma conduta médica, pode também promover uma denúncia perante o Conselho de Medicina, perante o Ministério Público, se entende ali que houve um crime contra o consumo, a relação de consumo, e isso será investigado posteriormente. Estamos falando com a doutora Samantha Takahashi. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a senhora, doutora. A senhora que é especialista em defesa médica, queria perguntar para a senhora o seguinte. Quais dicas, então, que a senhora poderia nos dar para que essas interações sejam mais seguras? Além de tudo isso que a gente já conversou, que dica que a senhora pode dar, então? A senhora está falando para os médicos aqui da região de Campinas, região metropolitana de Campinas, que temos aqui 20 cidades. Que dicas a senhora pode dar? Olha, a publicação de conteúdos educativos, então é importante que esses médicos querem se posicionar, querem construir um perfil nas redes sociais, façam uma lista dos procedimentos que eles realizam em consultório, façam roteiros de como esse procedimento é realizado, para quem ele é indicado, qual perfil do paciente pode se submeter a esse procedimento. Se o paciente ainda não tem um perfil para realizar, por exemplo, uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, quais são as condutas que esse paciente deve realizar, então qual é a proporção entre idade e peso, enfim, esclarecer a sociedade sobre esses procedimentos que ele realiza, ele vai estar cumprindo a sua função de esclarecimento público e não vai estar praticando nenhum tipo de ilegalidade. E óbvio, como eu já falei, entender que a rede social é um canal de relacionamento com o paciente, estar aberto para esse relacionamento, produzir conteúdos em uma linguagem leiga. Os médicos, assim como os advogados, né, têm uma certa dificuldade em traduzir os termos técnicos da medicina em termos mais leigos, mas entender que o paciente é como se fosse, na visão do médico, uma criança de 5 anos que muitas vezes não sabe quantos graus acima ali no termômetro é considerado febre. Então, esses pequenos temas que aos olhos do médico poderiam ser temas rasos, são de fato aqueles que interessam para nós, sociedade, população e consumidor desse conteúdo. Então, faça uma lista dos procedimentos, elenque quais são as dicas, as referências mais básicas sobre isso. Se você é cirurgião plástico, como é que o paciente precisa chegar no seu consultório? Será que ele precisa trazer as dúvidas? Será que isso encurta o caminho dessa consulta? O que ele precisa saber antes? Quais são as orientações pré-operatórias? Mas sem falar nessa linguagem rebuscada e formal da medicina. Se você é pediatra, dê dicas para o cuidado diário dessa criança, o que é considerado febre, o que fazer no caso dessa criança cair, se machucar, o que é recomendado, pode colocar um band-aidzinho, não pode, isso abafa, isso não abafa. Então, abordar questões cotidianas para que esse conteúdo seja realmente um conteúdo não só educativo, mas um conteúdo útil, porque muitas vezes eles pecam na questão da utilidade. Eu preciso entender que o meu conteúdo precisa
gerar algum tipo de valor para quem está assistindo, para quem está lendo, e precisa ser de aplicação imediata. Então, na medida em que eu sou mãe, eu quero saber o que eu posso fazer com o meu filho. Na medida em que você trata do sono, fale sobre dicas para ter um bom sono. O que eu devo fazer? Devo desligar a televisão em quantos minutos antes? Qual é o tipo de alimentação que eu posso me valer depois das 19 horas? É legal se alimentar depois das 19 horas ou não? Então, dicas que estejam aí relacionadas com o nosso dia a dia, com o dia a dia do perfil do paciente que ele atende em consultório. Eu tenho uma questão aqui do internato, a Edson Elias, ele está dizendo assim: bom dia, Xará. Sobre medicamentos nas redes sociais, vejo muito anúncio de remédios e medicamentos para as mais diversas causas, como, por exemplo, tratamento de próstata, emagrecimento, etc. Para mim, diz aqui o Edson Elias, nem aspirina poderia ser anunciada pela mídia em geral, somente um médico poderia orientar. Essa é uma questão polêmica também, esses anúncios todos que a gente vê por aí de remédios que fazem milagres, não é, doutor? Exatamente, e o Edson tem toda a razão. Não pode haver nenhum tipo de prescrição nem indicação via rede social. Isso é vedado pelo Conselho Federal de Medicina e a vedação, ela ultrapassa a questão dos medicamentos também. O médico não pode, por exemplo, vincular o seu nome a linhas de suplementos, a linhas de cosméticos, que são questões assim que um influenciador poderia falar, mas para o Conselho Federal de Medicina, na medida em que o médico vem e diz, olha, esse produto aqui é bom, eu estou usando, e ele dá resultado, o médico está trazendo ali um selo de validação, uma certa chancela daquele medicamento, e isso também é proibido. Então, o Edson tem toda a razão. Doutora, e o médico que dá a amostra grátis para a gente? Então não pode também? A amostra grátis pode. Sabe por quê? Porque isso é no âmbito do consultório. Ele já te consultou, ele já realizou o seu exame físico, ele sabe qual é o medicamento mais indicado para você. E essa amostra grátis, ela tem um benefício para o paciente, né? Diferente daquela indicação pública, ali em consultório, dentro dessa relação privada médico e paciente, ele está trazendo um benefício para você, ou seja, uma redução de custo nesse tratamento. Então, isso pode. Última questão para a senhora, prometo. O Massa está dizendo o seguinte: doutora, o que dizer do conselho, está falando do conselho de medicina, né? Quando o médico é denunciado e continua trabalhando normalmente? Tudo bem, a condenação não pode vir antes da constatação, né, da prova, mas já foi comprovado que médicos que têm processos e o registro ativo continuam trabalhando. Não é um risco para a saúde pública? Não, justamente porque nem todos, assim como acontece em um processo criminal, na medida em que eu tenho uma denúncia, o conselho precisa avaliar se essa denúncia é verdadeira, se realmente existem indícios de que o médico foi o autor daquela questão que foi denunciada ali, e se esse fato de verdade constitui uma infração ética. Então, existe um princípio chamado princípio da presunção de inocência, pelo qual nenhum de nós, nem o médico, pode ser penalizado antes de que tenhamos uma decisão final dizendo realmente ele praticou essa conduta. E aí, depois da aplicação dessa penalidade, aí sim eu posso ter aí uma decisão de suspensão do exercício da medicina ou uma decisão de cassação, mas existem, obviamente, exceções. Então, naqueles casos mais graves, nós temos o que o Conselho denomina de interdição cautelar. Então, naquelas situações em que o médico praticou uma conduta extremamente grave, isso foi o caso, por exemplo, do Dr. Bumbum, que estava realizando procedimentos estéticos no seu apartamento, daquele médico anestesiologista que estava ali praticando um crime sexual dentro do centro cirúrgico. Então, nessas situações mais graves, o Conselho intervém e ele pode interditar cautelarmente o médico antes dessa decisão transitada em julgado, antes do processo concluído. Mas a regra não é essa. A regra é que a pena, ela vem apenas depois de se terem ouvido testemunhas, produzido provas, e aí nós temos uma decisão final que aplicou uma pena para o médico. Agradecemos então a doutora Samantha Takahashi, que é advogada especialista em defesa médica. Doutora, muito obrigado pelos conhecimentos, pelos conselhos que a senhora compartilhou aqui conosco. Participe sempre. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada. Agradeço vocês, estou sempre à disposição. Um abraço. 10 horas mais 28 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, a previsão do tempo.
daqui a pouco a programação do carnaval aqui em Campinas. Se você quiser cantar uma musiquinha de carnaval aí, já pode ensaiar, que nós vamos falar tudo pra você, onde você pode se divertir. Olha lá, olha que beleza. Eu também não saio daqui ninguém me tira e eu volto depois do intervalo. Até já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já estão abertas as matrículas para o curso básico de mecânica automotiva do Centro de Educação Profissional de Campinas. O curso é de qualificação profissional e tem duração de 10 semanas. Além disso, importante comentar que é gratuito. Nas aulas práticas e teóricas serão trabalhadas questões como identificar problemas, fazer manutenções básicas e como cuidar de um automóvel, limpeza, ajustes periódicos e etc. As matrículas estão abertas e são preenchidas por ordem de chegada. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e comparecer ao Ceprocamp Centro, apresentando RG, CPF e comprovante de endereço. É necessário levar o documento original e a cópia. As aulas serão realizadas no período noturno e terão início no dia 10 de março. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10h31, voltamos com o nosso Manhã Bandeirantes. Antes de falar do carnaval, a Folian Nath Luquezzi está aqui para dizer se vai chover ou se não vai chover no carnaval. Bom dia para você, Edson. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, venho com boas notícias. Oba! Não sei se são tão boas assim, porque a quinta onda de calor se estabelece nessa sexta-feira aqui no país. Você não sabe falar outra coisa? Você só fala de onda de calor, pelo amor de Deus. Só neste ano, viu? De 2024. 2025, aí, já tô até perdida no tempo. Enfim, gente, essa onda de calor vai se estabelecer sexta-feira agora e vai pelo menos até dia 5 de março. Então, finalzinho do carnaval, calorão, pode curtir à vontade, viu? Em Campinas, inclusive, será um dia bastante quente, com máximas de 34 graus. Meu Deus. Falando em máxima, a gente teve uma média histórica das temperaturas máximas para fevereiro, que anteriormente era de 29 graus. E essa semana as máximas devem chegar aos 33 em várias cidades, ou seja, 4 graus acima dessa média, então uma média histórica mesmo, por isso eles confirmam essa nova onda de calor, os meteorologistas. Então o carnaval promete ser quente, para quem for curtir, se proteger, se hidratar, exposição ao sol, evitar ali nos horários entre 10 e 4 horas da tarde. E eu ontem passei mal de calor.
Falo todo santo dia, mas a hidratação realmente redobrada. Se você bebe 2,5 litros de água, bebeu mais, o dobro. Porque ontem passei muito mal de calor, a pressão foi lá embaixo. E não é isso que a gente quer pro nosso carnaval, né? Poxa vida, eu não quero saber disso aí não, hein? Não, temos que ficar bem hidratados, pleníssimos e cheios de festa. Essa pele de pêssego assim que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, tem que hidratar e também proteger do sol o corpo inteiro. Pra gente poder curtir essa festa. O Walter Senna, que vai trabalhar no carnaval, ele costuma usar aqueles, sabe, cirola, que vai até pra baixo do joelho, assim? Ajuda ou não? Acho que mesmo assim tem que passar um protetor, porque ele é bem branquinho, né? É, né? É, com certeza. Obrigado, Nath. Obrigada, amanhã eu volto com mais informações. Obrigado. Vamos falar um pouco do carnaval, bastante do carnaval. Nosso convidado aqui é Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo, sócia, amiga da casa. Obrigado por ter vindo, viu, Alexandra? Eu que agradeço, Edson. É um prazer estar aqui com vocês e a gente adora bater papo de atividade cultural. E carnaval, então, que é a maior festa do país, né? A maior e mais tradicional festa cultural do país, a gente precisa falar nesse assunto. Eu pedi o reforço aqui do Guilherme Selegato, que vai participar conosco aqui, que também é um folião de primeira, que não vai de ceroulas para pular o carnaval. Mas eu queria perguntar para você. Aliás, o carnaval já está rolando, não é? Já está rolando. A gente está com atividade pré-carnavalesca, né? Os pré-carnavais desde o dia 1º de fevereiro. Esse ano ficou bem estendido o carnaval, né? Porque eu acho que essa distribuição também ao longo do mês, ela ajuda muito para que a gente possa se planejar, né? Porque se todos os blocos que já tiveram no pré-carnaval tivessem todos acumulados nesses 5 dias, não ia caber na cidade, né? Ia dar certo. Foi muito importante. Bom dia, Guilherme Selegato. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui com você. Convidada Muito sua. Bom dia aos nossos ouvintes, a você que acompanha a gente pelo YouTube também. Muito bom dia também à secretária. Um prazer estar com Guilherme você aqui. cobre muitas atividades culturais. A gente se encontra sempre. Faço questão, porque é uma das editorias que mais gosto, principalmente quando o assunto é carnaval, né? Então acho que o Edson não poderia ter chamado um parceiro melhor para estar aqui hoje para apoiá-lo, né? Nessa então, entrevista. tasca a primeira pergunta aí para a primeira, não, a segunda, porque a primeira eu já fiz. Já viemos aí de pré-carnaval, né, secretária? Agora, amanhã definitivamente começa o carnaval, prolongado aí até o dia 4 de março. Cidade de Campinas repleta de blocos, desfiles também, né? E uma coisa que eu achei interessante esse ano é que vai ter as apresentações descentralizadas, né? Para que as pessoas dos bairros fiquem mais próximas de casa, né? É verdade. Eu acho que se a gente pode dizer uma característica desse carnaval, e a gente vem evoluindo isso, é essa descentralização, né? Então a gente tem cerca de 15 regiões que hoje recebem o carnaval e a gente quer ampliar. Esse é como é que o carnaval pode estar mais perto das pessoas, é nessa descentralização. E um carnaval cada vez mais diurno, né? Os novos blocos que vão se formando, que vão tendo, a gente desestimula que eles escolham o período da noite, porque lógico, o período da noite gera uma pressão maior na segurança pública, e então a gente sempre tem estimulado. Algumas cidades, como a cidade de São Paulo, nos editais eles já excluíram as atividades noturnas. Mas a gente procurou respeitar um pouquinho aqueles blocos que eram tradicionalmente noturnos, em Barão, em outras regiões. Então a gente respeitou. Mas se vocês também lembrarem, a gente foi evoluindo de blocos que iam até às 6, 7 da manhã. Hoje o carnaval ele não passa das 3 da manhã. Alguns às 3, às 2, à meia-noite. Então, a gente também tem puxado muito esse carnaval para uma atividade mais diurna, né? Então, isso é importante. Isso melhora muito a possibilidade de você ter um carnaval muito para as famílias, né? Onde as famílias frequentam, onde a gente tem um grau de segurança maior. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse foco, né? Agora, secretária, para os campineiros mais antigos ou mais românticos, vamos chamar assim, eles não reclamam para você dos desfiles das escolas de samba na Glicério? Porque eu me lembro que eu era levado pelos meus pais, pelo meu pai especificamente, depois na profissão, quantos e quantos carnavais, a gente ficava naquele palanque que era montado ali no Lago do Rosário para as autoridades, a gente ficava ali e era uma festa muito grande. As pessoas não cobram isso? Não perguntam se vai voltar ao carnaval de boa? Edson, muito, muito, muito. Vamos dizer, se eu fosse selecionar uma pergunta... Essa é básica. Nessa época, ela é a primeira, né?
E é muito importante a gente esclarecer, a gente tem vontade também que esse carnaval volte. A gente tem alguns agravantes. O primeiro agravante é que ele era um carnaval baseado em subvenção. Então, a prefeitura subvencionava as escolas e hoje a gente não tem essa possibilidade, né? Hoje a gente tem instrumentos que tem que gerar uma transparência da utilização do recurso. E então, hoje a gente vai ter que construir um processo que seja de forma diferente. E outra coisa, e eu acho, isso aí é uma percepção minha desse período que eu venho à frente da secretaria, de que não é adequado a retomada do desfile no período do carnaval. Por quê? Porque esse é um momento que as escolas fazem, se capitalizam. Elas estão na sua própria quadra, mas elas são contratadas para tocar no interior, em outras cidades, em bailes, e eles não querem perder esse recurso. Então, a gente acha que a gente vai ter que cravar no calendário uma data que pode ser, por exemplo, o primeiro final de semana após carnaval, ou um final de semana antes, né? Ou nesse pré-carnaval. A gente tem muita vontade que ele volte para Glicério, porque também ele já teve no Túnel, ele já teve no Amarais, mas o lugar tradicional é a Glicério. E a gente já teve muitas escolas e hoje a gente tem 4 ativas. E então, eu tive com eles, né, com todos eles nesse período, e a gente vai retomar uma conversa com os presidentes das escolas a partir do final desse carnaval, já para talvez para esse ano fazer um modelo exibição. Porque um modelo vamos dizer que é um desfile avaliado, eles não teriam tempo de preparar, né? Eles precisam de um ano para montar, fazer ensaios das baianas, porque tem todo um regramento. Então, acho que esse ano a gente deve fazer um de exibição, onde cada escola exibisse, né? Tivesse tempo de preparar e fizesse uma exibição, mas não competitivo, mas bonito para a cidade, bonito para os campineiros, e já lançar um edital para 26, aí sim competitivo, porque eles consigam criar, né, voltar a ter alas das baianas, voltar a ter... hoje acho que eles têm mestre-sala e porta-bandeira e uma passista, eu tive em todas elas. A bateria ainda continua muito forte, né? Legal. Mas eles precisam sempre pensar na renovação. Então, eu acho que a gente quer esse carnaval e a gente vai encontrar um modelo que seja sustentável e bom para os dois lados, né? Essa já foi uma baita novidade, hein? Que novidade boa, né? Acho que o pessoal que está acompanhando a gente, acho que deve ter ficado mais animado também, né? Porque Campinas é isso, né? Essa história cultural que reúne diversas histórias, sempre uma coisinha diferente que traz ali um diferencial e, de certa forma, o carnaval também já é um marco aqui em Campinas, né? Desde os desfiles que aconteciam antigamente, hoje com os blocos, claro que muita coisa mudou, né? Principalmente em relação à segurança, né? A gente sabe que o carnaval também, infelizmente, acaba sendo alvo para que... acabam acontecendo crimes, né? Roubos, furtos, e isso também acaba sendo uma preocupação da secretaria aqui para Campinas, né, secretária? Sempre né? Eu acho que a gente desenvolveu uma relação muito forte e muito sinérgica com as forças de segurança. Inclusive, eles sempre são a nossa primeira preocupação. Nós temos 2 vertentes, né, como Secretaria de Cultura. Uma é que é a própria aproximação dos blocos, porque toda essa negociação de trazer um carnaval pós-pandemia das 6 da manhã para as 3 foi uma grande negociação e um grande entendimento dos blocos. Então, a gente tem esse trabalho de estar sempre dialogando com os blocos. E só lembrando que essas escolas têm blocos, né? Então, hoje, todos eles estão no nosso carnaval, mas nas suas quadras, né? Então, eles estão lá nas áreas onde eles hoje estão, dentro da comunidade. E aí, o segundo braço é o braço da preparação da estrutura do carnaval, que está a nosso cargo, mas a gente nunca consegue fazer sozinho. Então, e aí, fundamental, a gente vem planejando isso. Nós abrimos o mapeamento do carnaval desde o ano passado, a gente antecipou todas as datas.
para que a gente enxergasse que tamanho que o carnaval ia ter esse ano. E aí a gente desenvolve reuniões desde dezembro até agora, assim, a última foi ontem, onde a gente faz todo esse diálogo através da Guarda Municipal, do Centro de Controle, né, que seria o antigo Sincamp, onde tem todo o monitoramento das câmaras, depois com a Polícia Militar em cada um dos seus batalhões, não só o CPI, mas assim, o 47º, o 35º e o 8º, cada um na sua área, então a gente alocando para cada batalhão quais são os blocos que vão estar acontecendo, mas aí todo o apoio do SAMU, com canal prioritário, a gente tem ambulâncias privadas, mas com canal prioritário para ter toda uma regulação de saúde, a gente se reúne com o CETEC, que cuida dos ambulantes, com o urbanismo, que cuida dos alvarás e dos estabelecimentos. Então, é um processo muito grande, né? Conselho Tutelar, Vara da Infância, Delegacia da Mulher. A gente tem uma campanha muito grande esse ano desse carnaval sem assédio, não é não. Isso, né? O não é não ou só sim é sim, né? Exato. A gente vai ter uns adesivos aí dessa campanha. Então, eu acho que assim, a gente tem que tá sempre preocupado que todo mundo esteja na mesma página, a INDEC, né, controlando o trânsito. Então, é muito importante. Todo o trabalho anterior, então, com parques e jardins, que é para cortar o mato, que é para podar as árvores, porque quando os trios elétricos passam, depois a questão do DLU, limpeza. Então, olha, é um trabalho bastante detalhado, mas a gente fica muito feliz por ter essa parceria, né? O quinto sinal está marcando 10h45, estamos conversando aqui com a Alexandra Caprioli, que é secretária aqui em Campinas de Cultura e Turismo. Secretária, eu queria perguntar se você tem notícia, é claro que notícia você tem, mas eu queria saber como é que estão os carnavais dos clubes. A gente ouvia falar de Concórdia, regatas, tênis clube, tinha as famosas matinês para as crianças, e esse carnaval ainda resiste? Ainda existe? Ele ainda resiste. A gente não mapeia muito esse carnaval porque ele não está a cargo da secretaria, vamos dizer, a secretaria cuida dos carnavais públicos. Porém, a gente entende que eles são um aspecto importante de dar lazer nesse período, nesse ambiente que é o clube, que é um ambiente protegido de alguma forma. A gente tem notícia de cerca de 4 a 5 clubes, então eles têm que dar entrada num alvará especial, né, para fazer o carnaval. Então, tradicionalmente, o tênis clube tem feito, o Clube Bonfim. A gente tem assim, imaginado que cerca de 4 clubes, a maioria faz pré-carnaval, como é a Hípica, Sambão e tal, mas no período do carnaval são 3 a 4 clubes que a gente teve notícia que deram entrada no alvará especial, né, para poder fazer o carnaval. E é muito bom, né? Eu lembro das matinês, e até hoje eu vim de uma visita no Clube Cultura Artística, que tinha um carnaval, né, que é uma área que a gente vai passar a ocupar com o esporte, e que tem um salão lá, que eu me lembro eternamente daqueles carnavais, daquele salão. Quantos casamentos não foram feitos ali, né? Também. Ele era um espaço muito pujante ali no centro, né? Verdade. É muita coisa também, né, que a gente quer colocar em prática, mas justamente por ser muita coisa, tem que ser essas limitações, né? E aos pouquinhos, como a senhora mesmo disse, a partir do ano que vem, já tendo essa possibilidade de que os desfiles voltam, então é todo um processo, começando desde as preparações, né, essas reuniões, para que tudo saia perfeitamente, porque o carnaval é isso, é alegria, é folia, né, mas para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Eu acho que quem enxerga a folia não vê toda a preparação, né, porque a gente tem toda uma equipe de produção que fez visitas técnicas, onde vai pôr palco, se é trio elétrico, por onde ele vai passar, validar. Então, isso é muito legal, a gente enxergar que hoje, né, a gente tem um grupo onde a gente monitora, os palcos já estão sendo montados. Um exemplo muito legal é o Toma na Banda, que é um bloco super tradicional. Que vamos acompanhar também, inclusive. Isso, vamos estar lá, né? Que completa 40 anos esse ano, eles comemoram. E o palco já está montado ali no Largo do Rosário. Então, é muito gostoso, é no sábado, né? Um carnaval
família durante o dia, imagina, um bloco resistir 40 anos, né? Tão gostoso a gente ver essa perenidade, porque são pessoas que voluntariam para que isso aconteça, né? Então é muito, muito legal. E saber se vocês têm parceiros também para distribuir alguma coisa que torne a população mais confortável. Eu vou dar um exemplo aqui. Leque, água, preservativo, saber se vocês têm parceiros e o que vocês podem oferecer para o folião que vai lá para o Lago do Rosário, por exemplo. Olha, tem vários programas que acabam se anexando ao Carnaval. Então, uma é a própria Secretaria de Saúde, que vários blocos, eles têm uma área onde eles distribuem preservativo, fazem informativos diversos, né? Que sempre o Carnaval está associado muito a essa preocupação de conscientização. A exposição dos corpos, né, secretária? Eu acho que tem esse lado, mas a gente tem que sempre, hoje, tem uma conscientização de como é importante a gente também trabalhar com prevenção, claro, né? Outro aspecto que eu comentei brevemente, mas a gente vai ter tendas de acolhimento relacionados, um grupo de meninas que é um coletivo que nos procurou para falar desse carnaval sem assédio, e ele é muito importante, né? Porque a gente sabe que a gente precisa traçar esses limites, sim, né? Então, toda essa campanha vai estar acontecendo e elas vão ter uma tenda de acolhimento. E por trás disso tem toda uma conversa, tanto com a Guarda Municipal quanto com a Delegacia da Mulher, porque a mulher tem que se sentir acolhida, entendendo que ela tem aonde se socorrer se ela se sentir de alguma forma assediada, né? O que a gente espera é que os homens, com todas as campanhas que a gente tem feito, esse não é não, ou só o sim é sim, que eles então entendam, né, que tá tudo bem se for consensual, né? E eu acho que a outra coisa é uma preocupação muito grande em trabalhar com a questão da segurança. Então, esse ano, a gente trabalhou num decreto bem exigente, um decreto que já foi publicado desde janeiro, tendo em vista que a gente queria que ele tivesse em vigor também nos pré-carnavais, onde há uma proibição sumária, não só da comercialização de qualquer coisa em vidro, mas também o próprio folião, porque a gente tem muita gente que vem com cooler, sim, né? Que ele já tenha o entendimento de que ele não pode circular nos arredores, né? Cerca de 1 quilômetro das áreas onde os desfiles passam, onde os blocos passam, com nada de vidro. E isso é muito sério. Tem outro agravante que é importante a gente relembrar, que a CETEC, ela faz um edital para ambulantes, né? E aí o ambulante, ele não só não pode vender em vidro, quando ele não pode vender destilados. Porque, gente, né, assim, essa evolução da alcoolemia, quando a gente fala em cerveja é quando a gente fala em destilado é outro, né? Então, isso a gente acaba lidando com essas consequências, né? Então, isso é uma coisa que os ambulantes não podem vender os destilados. Tem gente que acha que o mundo vai acabar e enfia o pé na jaca, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. Em relação aos comerciantes, secretária, também vai ter algum horário específico para que essa venda de bebidas e comidas seja realizada também, até mesmo pela preocupação com a dispersão dos foliões? Como que vai? É isso mesmo. Esse é o primeiro ano que a gente consegue construir um decreto que abarca também estabelecimentos comerciais, porque a gente sabe que existe a lei da liberdade econômica, né? Então, esses estabelecimentos têm alvarás especiais, mas a gente entende que nós temos que cuidar da segurança de todos, e ela está acima da liberdade econômica. E isso a gente fez com muita responsabilidade. Então, os estabelecimentos que estão nos entornos dos blocos, eles têm um alvará especial suspenso. Então, ele tem que funcionar até a 1 da manhã com comercialização e com tolerância de mais 1 hora, ou seja, até 2 horas, para ele entregar. A pessoa comprou, pegou ficha, e aí ele vai pegar, comer.
Mas aí não existe mais comercialização. Por quê? Qual que é a justificativa? Os blocos fazem uma grande colaboração, porque nos alvarás eles têm o horário que eles desligam o som. E eles respeitam absolutamente. Então não havia porquê a gente ter a contribuição de quem faz o carnaval, que são os blocos, eles são a alegria do carnaval, e eles contribuem. E aí a gente tem um período, depois que o bloco termina, nós temos um período de mais 1 hora de dispersão. E o que acontecia? Esses estabelecimentos não contribuíam, eles permaneciam abertos, e aí falando claramente, a gente está falando de lojas de conveniência, de óxido, de postos de gasolina. E aí as pessoas criavam novas aglomerações nesses locais. E aí não tem fim, né? Então, hoje, eles têm que fechar antes da finalização do bloco, para que, de fato, a dispersão aconteça. E eles têm contribuído no pré-carnaval, a gente já percebeu uma contribuição, uma colaboração deles. E aqueles que não estão em áreas de blocos, o alvará não está suspenso, porém, ainda a gente pede a responsabilidade da questão seguinte: dentro do estabelecimento, ele pode continuar tendo vidro. Só que desde que quando o cara, o folião saia do estabelecimento, ele saia com um copo de plástico, né? Ele não pode sair com vidro de dentro do estabelecimento. Em duas opiniões dos internautas aqui, o Adriano Vermelho está dizendo assim: olha, por todos esses anos sem carnaval em Campinas, menos aqueles do povão, com agremiações, ele diz assim, opinião dele: nós podemos dizer que a nossa cidade está quase sem uma tradição carnavalesca, porque haja visto que outras cidades menores têm desfiles lindos e tal. Ele, na opinião dele, ou falta um apoio privado, ou a gente que não sabe vender o nosso produto. É o Adriano Vermelho que está dizendo aqui. Eu concordo parcialmente com ele. Eu acho que o carnaval, ele migrou muito, e a gente tem exemplos, sem vergonha nenhuma, de grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje o carnaval se divide em 2 partes. O carnaval de sambódromo, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas hoje o maior carnaval é o dos blocos. Então hoje a gente, Campinas, ela tem seguido uma tendência que é nacional. E a gente não pode dizer que a gente não tem diversão e a gente não tem folia, porque a gente tem, ao longo do pré-carnaval até o carnaval, 62 atividades acontecendo na cidade. É muita coisa. Deixa eu aproveitar que o Alessandro Labianco está dizendo assim: gostaria de fazer uma pergunta. Ele quer saber se algumas marchas de carnaval estão proibidas de serem tocadas em locais públicos. E se por acidente acontecer a execução de alguma, se o organizador do evento vai ter alguma punição. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque tem um hit aqui que vai ser tocado no DIC, que é Nós Vamos Descer pro BC. Ninguém aguenta. Descer, vai todo mundo canta. Não aguenta mais isso, nossa. Verdade, você tem razão. Olha, eles não estão proibidos. Não existe hoje uma proibição. Mas hoje a gente tem uma preocupação, todos nós, com aquilo que a gente não aceita mais e que a gente sabe que tem aquilo que é politicamente incorreto. Então não existe punição nem do aspecto civil, nem criminal, mas a gente tem sempre tido esse cuidado de relembrar os blocos, né? Sobre essas marchinhas que foram tão tradicionais e que hoje a gente já não aceita mais. Mas, assim, é mais o bom senso do que uma punição, né? Então, a gente só recomenda, a gente faz uma recomendação e a gente tem visto que o pessoal tem respeitado. Assim como a gente tem muitos blocos que são mais blocos techno e que tem uns funks que, vamos dizer assim, de letras duvidosas, assim, que não valorizam as mulheres, que tem aí, mas tá tudo dentro do que é permitido. Agora, né? bloco raiz é o Nem Sangue Nem Areia, né? Gente, que coisa mais linda, né? Foi maravilhoso, levou multidão mesmo, e super gostoso, super tradicional, né? Contou com a estrela
Dalva, que levou a sua bateria para fazer, né, o percurso. Estava muito gostoso. Tem mais uma pergunta para a secretária, Guilherme? Aproveitando que a gente fala de carnaval, né? Acho que o turismo também aqui em Campinas acaba sendo um ponto crucial nessa época. Muitas pessoas vêm para cá, se hospedam em hotéis, e pegando esse gancho, saiu uma pesquisa de que Campinas foi classificada como a 16ª cidade com mais reservas de hotéis no Brasil só no ano passado. Então acho que isso acaba colocando a nossa cidade, né, como um polo cultural e cada vez mais intensificando essas atividades para chamar a atenção, principalmente de quem vem de fora, né, secretária? Eu acho que Campinas sempre é um polo cultural e é um polo regional, e a gente tem aí, vamos dizer, cerca de 100, se a gente pensar em deslocamento de 1 hora até 1h30, Campinas me parece sempre uma boa opção, porque tem muita gente que tem preocupação de ir em carnavais, por exemplo, como o do Baixo Augusta, que as pessoas ficam inseguras. E o Carnaval de Campinas hoje representa esse carnaval, onde tem, eu sempre disse, vai ter um bloquinho com a sua cara, né? Se você quer, a gente teve esse final de semana, o bloco do Bob, tem o Carnapete, mas tem um bloco com a tua cara, se você quer ir em família, se você é um público mais LGBT, a gente tem um para a cara de cada um, né? E isso é muito legal, porque ele parece mais acessível ao interior, ao público interiorano gosta mais de vir a Campinas do que ir a São Paulo. E muitos carnavais não acontecem nas cidades do interior, então eles acabam vindo para cá. Então, realmente, o turismo não se via no carnaval antigamente. E hoje ele já é uma realidade. Quando a gente está em Barão Geraldo, a gente vê ônibus de excursão e vans de outras cidades, e a gente tem uma estatística que diz que cerca de 2 milhões de pessoas circularam entre o pré-carnaval e o carnaval no ano passado. Mas isso conta também aquele que não quer brincar o carnaval, mas vem a lazer para Campinas, nos shoppings, para um cinema, para um teatro. Então também está incluído esse pessoal que se serve de Campinas. Muito bem, conversamos aqui com a Alexandra Caprioli, com a ajuda aqui do Guilherme Selegato. O Edmilson está dizendo aqui, a cabeleira do Zezé não pode tocar mais. Não, essa não tá. Alexandra, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que você executa. Tem mais alguma dica, mais alguma informação que você queira compartilhar conosco? Eu acho que só as dicas que vocês fizeram, um boletim do clima, né? Dizer que a gente sempre ressalta aquela preocupação das pessoas terem a questão da segurança, baixarem aquele celular seguro, que é um aplicativo do governo, né, um aplicativo oficial que de fato bloqueia se ele é roubado. Evitar de levar cartão de crédito, se ele for com... Ou ele levar um pouco de dinheiro, porque é uma coisa que ele vai pagar e não tem consequências. Bloquear os aplicativos de bancos, né? Não ir com aplicativos de banco no seu celular. Se hidratar muito, né? E principalmente ir no espírito da folia. Porque a gente sabe que isso faz toda a diferença quando o folião está querendo confusão e quando ele quer o espírito da folia. Então, que a gente venha com o espírito da folia aí na pele. Muito obrigado, Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo. Nós vamos a um rápido intervalo, 11 horas, mais 1 minuto. E você vai se preparando para o carnaval. E a gente volta já. É carnaval! Rádio Bandeirantes! Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio. Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com 4 filhos, onde é que eu vou parar? Sei que o Senhor tem razão pra querer a casa pra morar, mas onde eu vou ficar? Ninguém perde por esperar. Bandeirantes! Manhã Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Prefeitura de Campinas está com 334 vagas de estágio em aberta para diversas áreas, sendo 313 vagas somente para pedagogia, 2 para administração, 1 para artes visuais, 1 para biblioteconomia, 2 de direito, 6 para a área de engenharia ambiental, 1 de engenharia agronômica, 4 de engenharia civil, 1 de engenharia elétrica, 1 de telecomunicação e 2 de turismo. Para se candidatar, o aluno precisa ter concluído pelo menos 25% do curso e ainda ter vínculo com a instituição de ensino por pelo menos mais um ano, já que o tempo mínimo de contrato é de 1 ano e o máximo de 2, com salário de R$ 1.100 para o nível superior e R$ 880 para o nível técnico. O cadastro para a vaga deve ser feito através do site Super Estágio. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h05. Seguimos aqui com o Manhã Bandeirantes. Aqui em Campinas está havendo, por causa da onda de calor, até a Nato Luquezzi, na previsão do tempo, diz que está chegando mais uma aí, a quinta do ano. Por conta dessa onda de calor, está aumentando muito o uso de piscinas aqui em Campinas. A repórter Lucimeire Ramalho foi percorreu um pouco aí algumas piscinas, alguns locais, para as pessoas que estão querendo arrumar um jeito de se refrescar um pouquinho. Vamos então acompanhar esse material, essa reportagem que foi produzida pela Lucimeire Ramalho e também pelo repórter cinematográfico Wilson Ismaioto. Temperatura acima dos 30 graus é sinônimo de piscina cheia de gente se exercitando e fugindo do calor. E nas últimas semanas, as piscinas públicas de Campinas têm ficado ainda mais lotadas. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, o aumento na procura por cadastros foi de 30% nas unidades. A famosa onda de calor tem impacto direto na procura. Esse início de ano a gente percebeu muita gente vindo pedir informações para utilizar a piscina, tanto por telefone quanto presencialmente, e foi devido a essa onda intensa de calor que nós temos passado. E foi também esse o motivo que fez esse pessoal aí procurar as piscinas públicas. Eles se informaram e fizeram o cadastro. Daí a gente viu os documentos que precisava, eles trouxeram até meus documentos juntos, já fizeram as carteirinhas de nas 3. A gente acabou vindo para se refrescar. Por exemplo, às vezes você acorda, tá tão calor, tão quente, você fica desanimado. Então aqui a gente vem 8h30, já faz usa essa piscina grande e super refrescante. Você já sai daqui mais revigorado, com vontade de fazer as coisas mesmo. A dona Antonieta aproveita para se refrescar e se exercitar na aula de hidroginástica. Fiz através aqui do postinho uma cirurgia e agora eu estou me recuperando, então essa aula para mim foi muito ótima. Campinas conta atualmente com 11 piscinas públicas espalhadas por várias regiões da cidade. Para usar, a pessoa tem que fazer um cadastro e pagar uma mensalidade. Depois disso, é só se divertir e, claro, se refrescar. Tudo de bom. Nossa, a gente adora vir. Você pode ver o pessoal, né?
Que alegria, felicidade para nós, viu? Eu falo que aqui é um pedacinho do céu. As piscinas funcionam de quarta a domingo, das 8h30 até as 15 para o meio-dia e das 2 da tarde às 15 para 5. A mensalidade custa R$ 8,10 para pessoas de 14 a 18 anos e R$ 16,20 para os adultos. Crianças e idosos não pagam. Tem um pessoal que mantém o tratamento da água bem adequado para poder se utilizar. Os salva-vidas sempre estão presentes nas praças para garantir a segurança dos usuários. 11h mais 7. Recentemente nós entrevistamos aqui o Dr. Edson Geraldo de Souza, que ele é delegado da Polícia Federal aqui em Campinas, e dizendo do trabalho que a Polícia Federal faz em Viracopos. Agora tem uma nova forma de inspeção, tem uns scanners corporais para dar mais segurança para o passageiro e para evitar também o tráfico internacional de drogas. Mesmo assim, ontem, dia 26, a Polícia Federal apreendeu 110 quilos de drogas em remessas internacionais no aeroporto de Viracopos. Haxixe e maconha estavam em caixas que seriam enviadas aos Estados Unidos. As substâncias estavam escondidas em caixas, elas foram interceptadas durante a fiscalização de rotina na alfândega da Receita Federal do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e a carga apreendida incluía 2 caixas, 2 remessas de haxixe pesando 32 quilos cada uma, e 2 de maconha, e uma outra também pesando 20 quilos. Uma 22, outra 20 quilos de maconha. Puxa vida, a identificação foi possível graças ao uso do aparelho de raio-x que permitiu localizar as drogas escondidas. E a Receita Federal está dizendo aqui, junto com a Polícia Federal, que essa ação reforça o compromisso no combate ao crime organizado. É impressionante como as pessoas, até o Dr. Edson foi muito sincero no que ele disse. Muita gente tenta, muita gente não consegue passar, mas se as pessoas tentam é porque uma ou outra operação acabou tendo sucesso e estão trabalhando para tentar coibir ao máximo todos esses envios de drogas. E a gente viu recentemente, a pessoa é criativa, viu? Ela coloca dentro do violão. Outro dia o camarada fez um implante de cabelo, colocou lá dentro da peruca, precisou cortar a peruca do camarada, estava lá. E as pessoas ingerem droga, né? Então a forma de burlar a vigilância, as formas são várias. E a gente espera que a Polícia Federal com a Receita Federal, as duas entidades possam cada vez mais coibir essa prática. Nós estamos vivendo também um tempo muito difícil com relação à energia elétrica, principalmente nesse calor, falta água, falta energia elétrica, mas um campo que tem se mostrado muito eficaz, muito eficiente, é o da energia renovável. Painéis solares estão sendo cada vez mais utilizados e comprados. A Lucimeire Ramalho também foi visitar uma dessas empresas que produz painéis solares. Ela e o Wilson Esmanhoto mostram pra gente agora o resultado dessa reportagem que ela fez, mostrando que esse é um mercado em franca evolução. A energia solar chegou na casa do Reinaldo para não mais sair. Ele contratou uma empresa que fez a instalação de 8 painéis no telhado e todo o equipamento que faz a distribuição da energia. Com isso, a conta de energia elétrica, que ele gastava cerca de R$400 por mês, caiu para menos de R$100. A gente foi conhecendo primeiro como era o sistema, né? Porque a gente precisava entender se isso realmente seria, como funcionaria, como funcionava, e se seria realmente compensador. Aí a gente, há cerca de 2 anos atrás, a gente fez a aquisição das placas, de todo o sistema, a empresa que instalou tudo, dando todo o suporte. E, vamos dizer assim, até agora é só coisa boa. Até um carro elétrico ele comprou e usa a energia gerada pelo painel para carregar a bateria. Só com o saldo que eu tenho hoje, eu vou carregar o meu carro por pelo menos 1 ano e meio, sem custo nenhum. E nos últimos tempos tem sido assim. Basta prestar um pouco mais de atenção para ver painéis solares espalhados por aí. E é realmente um mercado em expansão. De acordo com levantamentos da área, os financiamentos para instalações de painéis solares subiram 12,4% em 2024 com relação a 2023. Foram 45 mil propostas aprovadas, 83% delas para instalações em residências.
Para este representante de uma empresa de painéis solares de Campinas, os valores mais acessíveis têm facilitado a compra. Por aqui, o aumento nas vendas foi de 30% de 2023 para 2024. O primeiro fator aí que é preponderante é a baixa do custo dos painéis solares no exterior, né? O Brasil importa e os valores caíram vertiginosamente. Nos últimos 2-3 anos, quase 50%. Então, aquilo que era inacessível passa a ser acessível. Se você confrontar isso com o custo mensal da tua energia, que ela sofre sempre reajustes anuais, trazer uma solução fotovoltaica é você deixar de ter um carnê que todo mês vai vencer. O mercado em expansão e em evolução. Isso porque, além de gerar a energia, as empresas já estão colocando em prática as baterias, que vão ser utilizadas para armazenar o que for gerado em excesso. O Brasil hoje tem quase 2.700.000 residências já mecanizadas. Tem expectativa de entrar em mais 700.000 residências neste ano de 25. O próximo passo são as baterias para você armazenar a energia. Esse é o futuro que já está no nosso presente. 11 horas mais 13 minutos, um comunicado aqui da agência Reuters que o Papa Francisco apresentou uma nova leve melhora em sua luta contra a pneumonia dupla. Ele está no hospital, também tem um problema renal relatado anteriormente, que já foi resolvido, disse o Vaticano no finalzinho do dia de ontem. O Papa Francisco, de 88 anos, está passando a 13ª noite no Hospital Gemelli de Roma e a mais longa internação do seu período como Papa em quase 12 anos. Continua a nossa torcida aqui para que o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, que é nascido na Argentina, possa se recuperar o mais rapidamente possível. 11 horas 14 minutos, vamos a mais um intervalo, a gente volta já já. Esse é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 16 minutos, daqui a pouco no Nossa Área. Olha, muito assunto, viu, com relação à Copa Libertadores. O Corinthians passou um sufoco ontem à noite, na fase de pré-Libertadores. A Ponte Preta perdeu de virada para o Concórdia na Copa do Brasil. A folha salarial do Concórdia, de acordo com a palavra do presidente, é de 140, 160 mil reais. A folha salarial, quer dizer, incluindo a comissão técnica, jogadores de comissão técnica, 160 mil. O prêmio que a equipe do Concórdia ganhou ontem por eliminar a Ponte Preta, cerca de R$1,5 milhão, dá para pagar a conta, o salário de todo mundo, dos jogadores da comissão técnica, até dezembro.
e a Ponte Preta reclamou bastante do campo, reclamou das condições, mas acabou perdendo de virada. Quando a Ponte vencia o jogo por 1-0, houve uma cobrança de penalidade máxima, o Danilo Barcelos enfiou o pé, o goleiro Vila pegou, e a partir daí a reação então, do time de Santa Catarina. Bom, nós temos uma notícia importante aqui, que é para saber o seguinte, uma prestação de serviço. Você está procurando estágio? A Prefeitura de Campinas tem 334 vagas abertas em diversas áreas. Tem muitas vagas, algumas vagas foram preenchidas, outras não foram ainda. Em 2 meses, a Prefeitura contratou 66 estagiários e outros 54 estudantes que começarão o aprendizado agora no mês de março. Ou seja, em um trimestre, mais de uma centena de estudantes está realizando atividades práticas no serviço público. Para quem ainda está à procura de um estágio, restam 334 vagas abertas em diversas áreas da administração municipal. O que é preciso fazer para se inscrever? O estudante deve acessar o site da empresa Superestágio, que é o www.superestagios.com.br, www.superestagios.com.br, que faz a seleção dos estagiários com base no perfil da vaga. Olha só, as vagas que ainda não foram preenchidas são para a área de administração, artes visuais, biblioteconomia, viu que bacana? Biblioteconomia, direito, engenharia ambiental, engenharia agronômica, engenharia civil, elétrica, pedagogia, técnico. Olha, em pedagogia são 313 vagas, técnico em telecomunicações e também turismo. Os estagiários de cursos de nível superior recebem uma bolsa de R$ 1.111,67 e para o nível técnico o valor é de R$ 880, além do vale transporte, que é opcional nos mesmos moldes do pagamento feito para os servidores. É importante, então, que se você está precisando de um estágio, essa época do ano é difícil, né? Muita gente, às vezes as empresas contratam para o final do ano, e aí se a venda foi boa, se o comércio foi bom, algumas vagas acabam sendo preenchidas, mas de repente é só naquele comércio do ano, de final de ano, as vagas são encerradas, a oportunidade cessa, e agora a Prefeitura então está oferecendo essa oportunidade. Eu repito, 334 vagas de estágio. Se você não está fazendo nada, é uma boa opção. Para participar do estágio, do programa de estágio, é preciso ter concluído no mínimo 25% do curso, mas ainda manter um vínculo com a instituição. Legal? Então você deve procurar, entra no site aqui da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, e você vai, sem sombra de dúvida, conseguir aí um emprego para você, o que é realmente muito importante. A Secretaria de Transportes está invertendo a circulação de veículos na rua Dr. Ernesto Kuhlmann, naquele pedacinho ali perto do Mercadão. Ela já era Ernesto Kuhlmann naquele pedaço, você já descia para o Mercadão. Houve uma inversão de mando inversão de mão há alguns meses, mas agora a Cetransp retomou a descida. Então você desce ali, pega Bernardino de Campos, passa o terminal Mercado e já vira à esquerda para acessar o Mercadão. Tem uma faixa agora nova ali, que é um espaço para pedestre, não tinha antes. É importante que você observe essa modificação que está sendo feita já a partir de hoje. Você que circula ali na região do Mercadão, então tem essa possibilidade de também observar a inversão da mão de trânsito, já desce, já fica na mão, é melhor. Outra informação importante ainda com relação ao carnaval, o PROCON de Campinas está alertando alguns cuidados que você deve ter no carnaval, né? Uma programação intensa, a secretária Alexandra Caprioli já disse aqui pra gente, 39 blocos, desfiles para todo que é lado, todos os cantos da cidade, mas é importante que você tenha cuidado. Então, por exemplo, com relação aos abadás, com muitas opções de blocos é possível encontrar onde e qual turma você quer participar, mas precisa ter cuidado para comprar o abadá oficial do organizador do bloco, senão você acaba comprando um produto de terceira qualidade e acaba tendo problema.
As fantasias também, precisa tomar cuidado. Olha, na compra de maquiagem, de espuma, de spray, por exemplo, é preciso que você verifique se não há nenhuma contraindicação com relação ao uso. Ela já falou aqui dos cartões. Não precisa levar aquele monte de cartão de crédito, né? Leva ali um dinheirinho para comprar uma água, para comprar ali um refrigerante, mas não precisa ficar esbanjando dinheiro nem com muitos cartões. Você vai com uma bolsa com muitos cartões, se por acaso você tiver a infelicidade de ser roubado ou de ser furtado, as pessoas vão levar todos os seus cartões e todos os seus documentos. Então leva um cartão ali, tenha cuidado, proteja bastante o celular, bloqueie os aplicativos de banco, né? É importante também. Outra dica que a gente precisa dar com relação às bebidas, né? A secretária já falou da proibição de bebidas no raio de 1.000 metros dos locais onde estiverem acontecendo os desfiles. Então é muito importante que você observe todas essas dicas. Problema a gente sempre tem, você sai de casa, você acaba tendo um problema. Você sai a pé, de bicicleta, de patinete, de carro, você está sujeito a que aconteça com você algum problema. Mas se você puder se precaver, evidentemente as chances de acontecer algum problema acaba sendo minimizada. O site do Procon aqui para você tirar qualquer dúvida é procon.campinas.sp.gov.br/informativos. Vou repetir, procon.campinas.sp.gov.br/informativos e você vai ter lá todas as informações que você necessita para, evidentemente, ter um carnaval tranquilo. Tem mais uma informação aqui, essa informação também é importante com relação aos candidatos que foram aprovados aí já num processo seletivo em concursos da Prefeitura também, já podem se apresentar e levar os documentos necessários. Tem uma reunião aí já marcada para que as pessoas possam assumir os cargos para os quais elas concorreram. Então é importante que você compareça nessa reunião no dia 12 de março. Ela vai acontecer no Salão Vermelho da Prefeitura. A convocação está sendo feita já para essas pessoas. São 21 agentes administrativos, 4 agentes de ação social, assistentes sociais, analistas de tecnologia, agentes de educação, enfim. Tem muita gente que passou nesses concursos públicos e agora então você tem a possibilidade de no próximo dia 12 de março, no Salão Vermelho, se apresentar lá, levar toda a documentação necessária. 11 horas mais 24 minutos. Eu quero dizer também que você deve se preocupar com os horários de ônibus, viu? É importante que você também se preocupe, você que não está motorizado, né? Os horários de ônibus, para você também, as festas vão até 3 horas da manhã, você tem que se precaver, aí olhar direitinho o horário de ônibus, para você não ficar andando a pé, perambulando aí pela cidade. 11 horas mais 25 minutos, estamos chegando ao final do nosso Manhã Bandeirantes nessa quinta-feira de pré-carnaval. A gente pede que você, se for sair de casa, saia com tranquilidade, com segurança, e então você vai poder se divertir bastante. A gente quer que você saia com segurança e volte com segurança. E amanhã, sexta-feira, a gente promete voltar às 10h30, porque às 10 horas tem o circuito imobiliário. A gente vem aqui às 10h30, sempre com informação e prestação de serviço para você. Grande abraço, até amanhã, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada.